Colossal. É hora do Flamengo. Vem aí, Flávio Amêndola. Tem notícia boa do Mengão aí pra gente falar daqui a pouco. Diga aí, Amêndola. Olá, uma boa noite a todos. Depois de 2 meses sem frequentar o CT do Ninho do Urubu, atletas do Flamengo e membros da comissão técnica estiveram no CT nesta segunda-feira, mas ainda não para realizar treinamentos. Apenas para exames do novo coronavírus, apenas aqueles que testaram negativo no primeiro teste que foi feito há algumas semanas estiveram presentes no CT do Ninho do Urubu, mas aquelas áreas internas, como por exemplo vestiário, refeitório, os quartos individuais, tudo isso foi evitado. Os atletas não estiveram nesses locais, nesses ambientes fechados, inclusive a questão da alimentação, o kit com os alimentos foram todos higienizados, separados para cada atleta, para cada membro da comissão técnica, e um desses foi o técnico Jorge Jesus. E por falar no Mister, a renovação de contrato com o Flamengo está cada vez mais próxima. A tendência é que nos próximos dias o Flamengo oficialize essa renovação de contrato do técnico português, uma novela que já vem se arrastando praticamente desde o início desse ano, mas que, ao que tudo indica, terá um final feliz. Inclusive, o vice de futebol Marcos Braz, em uma live com o apresentador dos canais Fox Sports, Benjamin Bach, afirmou que o Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo. E também, depois disso, dessa afirmação, ele fez uma brincadeira com um post do Mister em uma rede social, o que dá mais indícios que o Jorge Jesus permanecerá no Flamengo. Ainda não se sabe até quando, ou até o meio do ano que vem, ou então até o final de 2021, que é quando se encerra o mandato da atual diretoria rubro-negra. Essas são as novidades do Flamengo. Um abraço a todos. Abraço, Amêndola. Então é isso. Agora a divergência está no prazo do contrato, mas já está definida a base financeira, salarial, e Jorge Jesus será anunciado em breve aí como treinador do Flamengo para uma sequência de trabalho. Paulo Lima, eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou trazer uma informação e vou te fazer uma outra pergunta, Paulinho. A primeira pergunta é a seguinte, PL. Mariano, lateral direito, que está no Galatasaray da Turquia, brilhou no Fluminense, surgiu no Atlético Mineiro. 33 anos. Que tal, Paulo Lima? Bom jogador, João. Rafinha voltou com a cidade, Felipe Luiz voltou com a cidade, por que o Mariano não pode voltar? E aí vem a informação e depois a pergunta para você, PL. No início do ano, eu disse aqui, o Flamengo está buscando um lateral para a reserva do Rafinha na Europa. O tempo passou, conversas aconteceram em diversas frentes e esse assunto acabou caindo no esquecimento. Mas agora, apesar da pandemia do coronavírus, o Flamengo enxerga, a pedido de Jorge Jesus, que precisa ter um reserva experiente para Rafinha. O João Lucas e o Mateuzinho ainda são muito novos na avaliação da comissão técnica para segurar esse peso de ser reserva do Rafinha ao longo da temporada. Mariano, o Flamengo está oferecendo a ele condições melhores do que o Atlético Mineiro, que também tem interesse no jogador, e o Atlético, ele já jogou lá, inclusive. Então, existe a possibilidade de Mariano, que tem o seu contrato encerrado com o Galatasaray agora no meio do ano, vir para jogar no Flamengo no segundo semestre, sem o custo de ter que adquirir os direitos do jogador. O Flamengo pagaria ao Mariano os salários. Mariano como reserva do Rafinha. Que tal, Paulo Lima? Bom, João, sem dúvida nenhuma. São dois jogadores de muita força física, né, de muita qualidade técnica, de um poder ofensivo muito bom. O que chama a atenção é que o Flamengo demite 62 funcionários e está trazendo o jogador por um salário que daria para pagar esses 62 funcionários durante o ano inteiro. Eu acho que isso é uma questão a ser pensada também, né? Quer dizer, demite 62 e paga XYZ para o jogador, eu acho que a balança assim, do bom senso não existe, pelo menos nesse momento, na diretoria da Gávea, João. Perfeito. Edmundo, e o Mariano, hein? Para lateral direita, para reserva do Rafinha, hein? Que tal, na sua opinião? A memória é muito positiva, né, João? A passagem dele pelo Fluminense, especificamente, depois no Sevilha, é espetacular.
excelente jogador. Mas aí eu acho que você não prepara um futuro, né? De repente, como o Paulo falou, vai ser feito um investimento grande. Talvez, quem sabe, num jogador mais jovem e que você já comece a preparar para o futuro. Porque se ele tem a mesma idade que o Rafinha, quando o Rafinha deixar o Flamengo, ele vai deixar também, né? Quer dizer, fazendo uma alusão aqui, depois vai ter que procurar um substituto. Enfim, é só uma opinião, mas eu vejo com bons olhos. As partidas que vi o Mariano fazer com a camisa do Fluminense encantam a todos, né? Talvez o Flamengo também esteja com dificuldade de achar no mercado um jogador jovem, com um custo-benefício bom, e veja no João Lucas, no Mateuzinho, no futuro. Eu acho que é uma ótima. Eu diria a você, João, que quem chegar hoje joga e joga bem nesse time do Flamengo. Pois é, essa é uma questão que muita gente levanta, né, Quesada? O Mariano, ele tem a idade aí similar à do Rafinha. Ficariam os dois ali com muito peso na lateral, com muita experiência. Mas a comissão técnica avalia que o João Lucas e o Mateuzinho ainda não estão prontos para essa missão de serem substitutos do Rafinha, reservas imediatas. Qual é a sua avaliação, Quesada? Claramente o Flamengo vai trazer alguém que esteja nesse patamar da experiência para, no caso da necessidade, não contar com o Rafinha, esse jogador entre com a experiência dele, toque a lateral direita sem maiores complicações. Pensando dessa forma, ok. Agora, se for pensar em vender jogador, não, né? Ninguém investe num jogador de 33 anos para vendê-lo depois. Ele vem só para resolver a questão técnica. Só que você fica com dois jogadores já experientes. Nessa linha do que o Bruno falou. Na hora que o Rafinha sair, de repente, o Rafinha pode voltar para a Europa. Não sei, vai saber, né? O Rafinha tem um baita do nome lá na Europa. O Rafinha é muito respeitado lá na Europa, vai saber. Se ele volta, como é que faz? Aí você tem o Mariano, ok. Aí você vai olhar para a base, que não está servindo agora. Então você vai ter que ir atrás de um outro jogador também, né? O ideal seria trazer alguém mais jovem e tentar lapidar alguém da base. Não é possível, com tanto garoto bom jogando bola no Brasil, que o Flamengo, é só o Flamengo fazer assim, ó, estamos procurando o lateral direito. No dia que puder, depois da pandemia, não agora, por favor, hein? No dia seguinte aparecem 1000 garotos lá para tentar ser lateral direito do Flamengo, né? Então, sei lá, acho que também tem que pensar nisso. Mas enfim, o Jesus quer resolver a situação, ele não está pensando em vender jogador, fazer dinheiro, ele quer resolver. Não tem o Rafinha, tem outro jogador experiente para o setor. Pensando dessa forma, eu acho que não dá para a gente fazer nenhuma crítica mais contundente, não. Lembrando que o Rafinha tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021, né? Abriu uma possibilidade dele estender o contrato por mais uma temporada, mas o Rafinha, ele tem um desejo de encerrar a carreira no Coritiba, né? Para a alegria do nosso peito de aço, vai ficar feliz com a notícia, hein? O Rafinha tem o desejo de encerrar a carreira no Coxa, onde ele começou. Então é possível que a partir de janeiro de 2022 o Rafinha vá para o Coritiba, ou fique mais um ano no Flamengo e depois em 2023 vai para lá. Mas esse é um desejo do Rafinha. Ele acha que o tempo dele de Europa já deu. Marco de Vargas, trazer um jogador para a reserva com a mesma idade, com muita experiência, ou acreditar e investir aí nos meninos que estão surgindo? Qual é a sua avaliação, Marcão? Bem, João, quando o clube tem dinheiro para gastar, tem bala na agulha, eu acho que convém fazer esse tipo de negócio sim, trazer um jogador que tem uma idade equivalente ao titular para ser uma alternativa. Quando não tem, eu acho que é meio complicado. No caso do Flamengo, não vai fazer diferença para o Flamengo nesse momento, no atual momento do Flamengo, com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem em caixa, investir num jogador para ficar ali à disposição com a mesma idade, pensando em fazer negócio ali na frente. Acho que não é o caso. Para o Flamengo, especificamente, eu acho que é um bom negócio, sim, trazer um jogador que dê conta do recado, que tenha um nível próximo ou igual àquele titular e que tenha a confiança do técnico. Na minha concepção, vale. Muito bem. E para terminar o programa, a sua opinião, José Ilan, sobre essa possível vinda do Mariano?
bom. Acho que seria bom para o Flamengo, seria bom para ele. O Mariano estar na mira do Flamengo não é uma novidade. O Flamengo já quis trazer o Mariano lá atrás, não me lembro agora exatamente o ano, quando foi, mas já especulou a possibilidade de trazer o Mariano quando ele estava numa fase ainda mais em cima da carreira dele. Agora ele tem 33 anos, está livre. Eu acho que o Flamengo enxerga como uma oportunidade de mercado, né? Porque, claro, ele vai ter que fazer um contrato. O Mariano não é um jogador que vai ser baratinho, né? Porque tem nome e tal. Estava jogando no exterior até agora. Então, não vai ser um contrato muito baixo. Mas o Flamengo não vai ter que desembolsar nada, a princípio, para trazê-lo, para rescindir contrato, para fazer, enfim, para comprar o jogador, como se dizia antigamente. Depois da Lei Pelé, isso aí mudou, né? Ele não está comprando mais nada. Ele estaria só pagando, enfim, a ruptura de um contrato que ele tivesse, se ele tivesse esse contrato no momento. Mas está livre para vir o Mariano. Então ele hoje poderia vir para o Flamengo e realizar um velho sonho do próprio clube, e eu acho que seria bom para ele também, né? Ainda que ele fique na reserva, o Rafinha pode acabar sendo convocado para a seleção brasileira, o Rafinha pode ser que não jogue todos os jogos, o Flamengo tem muita competição esse ano, se as competições todas voltarem. Então eu acho que o Flamengo hoje está com essa ideia de fazer 2 ou até 3 times para ter alternativas no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, tudo que for disputar esse ano. Eu não vejo nenhum obstáculo para isso, não. Acho que o Flamengo tem bala para contratar, acho que seria bom para ele e seria bom para o Mariano também.